E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes e agora dentro do curso Como Estudar, a aula 9, Estudando Exatas. Tem muita gente que pensa que o único modo da gente aprender alguma coisa em ciências exatas, em matemática, é com um professor ao lado, um professor ensinando. Se não tiver alguém dizendo o que é novo e nos explicando passo a passo, não tem como aprender. Isso é um mito. Na verdade, a gente tem como aprender por conta própria. E tem como aprender utilizando aquele método que a gente viu com 4 etapas. É claro que o método ele vai se aplicar de uma maneira um pouquinho diferente nas ciências exatas do que nas ciências humanas, porque o texto é diferente, a leitura é diferente. Mas mesmo assim ele vai envolver 4 etapas, leitura, marcação, depois eu vou poder retomar todas essas etapas com vocês. O mais importante agora é a gente se dar conta do seguinte: estudar ciências exatas não se resume a só fazer exercícios. A gente pode sim trabalhar com esse texto e aprender conteúdos inéditos por conta própria, mas a gente tem que saber como fazer. Então, se vocês querem entender como é que é possível aprender por conta própria com um texto de ciências exatas, como é que a gente pode aprender sozinho, sem a ajuda de um professor, o melhor é a gente perceber como que é uma aula, como que se estrutura uma aula de um professor, por exemplo, dando um conteúdo novo de matemática. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma aula sobre os polinômios. O professor ele não começa largando exercício para vocês. Vocês nem sabem o conteúdo. Então ele faz primeiro uma introdução, fala um pouquinho sobre os polinômios, daí apresenta algumas definições, alguns conceitos que são importantes, apresenta a fórmula. E vem o professor devagarinho e mostra alguns exemplos de exercícios sobre os polinômios. E no final ele propõe exercícios para que cada um faça sozinho. Bom, um texto de ciências exatas vai acabar se estruturando de uma forma semelhante a essa aula. Ele sempre começa com uma introdução, depois vem definições e conceitos importantes para aquela matéria, depois tem as fórmulas, exemplos e, finalmente, exercícios. A estrutura, então, de um texto é semelhante à estrutura de uma aula. E, entendendo um pouco isso, a gente consegue ter uma chave para a leitura dos textos de ciências exatas. Então, lembrando essa relação entre uma aula e um texto de exatas, a gente vai poder saber como ler um texto desse tipo de matéria. Olha só, vamos pegar aqui essa aula que está aqui no quadro. Imagine como seria difícil um professor dar essa aula sem indicar do que ele está falando. Se ele falasse simplesmente assim, P de x, ANXN mais AN menos 1, XN menos 1. Termos, ANXN. Quer dizer, quanto que a gente ia conseguir aproveitar essa aula? A gente quase não entenderia do que ele está falando. Mas o professor não faz assim, ele costuma indicar polinômios, ANXN, termos, ANXN, olha só, é o mesmo. Quando a gente for ler um texto de exatas, a gente vai ter que ter essa mesma postura que o professor. Não adianta só a gente tentar ler corrido e com a esperança que tudo vai ser compreendido, não vai ser. A gente vai ter que ler com muita calma, tentando estabelecer a relação entre os símbolos que aparecem, entre a figura que está ali, se o A é maiúsculo ou minúsculo. Isso a gente faz apontando o lápis ou o dedo para o texto. Então é um texto que a gente vai lendo com muita calma, estabelecendo as relações que o professor estabeleceria se estivesse dando essa aula para a gente. Nós precisamos ser o nosso próprio professor quando a gente lê um texto de exatas. E agora eu vou mostrar para vocês com o texto, na mesa, como é que a gente faz essa leitura, a marcação e a sublinha daquelas 4 etapas do método de estudo. Então, pessoal, vamos ver como é que a gente faz isso aqui na prática, certo? Eu peguei aqui um material da apostila do curso Veste Enem, do Aula Livre. É uma aula sobre funções de segundo grau e eu vou usar esse material aqui para mostrar como é que a gente procede naquelas etapas que a gente já viu do método de estudo.
Só para lembrar, quais são elas? É a leitura panorâmica, a marcação e a sublinha, anotações e depois exercícios. Então agora eu estou mostrando aqui como é que a gente vai fazer a leitura panorâmica. Gente, olha só, olhando para esse texto, alguns poderiam dizer, pô, mas não tem texto nenhum, né? É só um monte de são informações sobre fórmulas, exemplos. O que tem aqui para fazer uma leitura panorâmica? Calma, a gente vai precisar ter esse primeiro reconhecimento do material de estudo. Então, antes de sair lendo e tentando entender tudo, eu vou ver que aqui fala do título, fala algumas coisas mais importantes, fala de um tal de discriminante, tem uma fórmula, fala algumas coisas sobre ele. Aqui, nessa coluna, eu tenho um exemplo. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? 15 segundos. Mas não é uma etapa desprezível por causa disso. Assim eu já consigo preparar um pouco o meu olho e ter uma ideia que tipo de conteúdo que eu vou estudar. Sem ter feito isso, a gente vai começar a marcar, sublinhar, começar a ficar angustiado com o conteúdo que vai ser estudado. Eu olho e vejo, pô, não sei nada disso, ou eu sei um pouquinho, ou isso aqui vai demorar mais ou menos. Para isso que serve a leitura panorâmica. A segunda etapa do método de estudo é a gente marcar e sublinhar o que é mais importante do texto que a gente está estudando. Então vamos ver aqui o texto que a gente está utilizando. Marcação e sublinho. Quais são os trechos mais importantes? A gente vê aqui que tem algumas coisas que estão em destaque e algumas referências importantes em relação a isso que está em destaque. Vamos lembrar daquele professor fazendo a aula de matemática, que ele aponta com o dedo estabelecendo a relação entre uma coisa e outra. Por exemplo, estudo do discriminante. Aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho o triângulo de novo. Eu posso mostrar essa relação fazendo uma marca, que é a seguinte. Então vejam só, uma marca extremamente simples, mas que faz com que quando eu leia eu consiga notar que aqui ele está falando disso e que aqui embaixo ele continua falando. Então vamos fazer de novo a marca. Olha só como é que está ficando esse texto. Quando eu for ler, para depois fazer minhas anotações, ou quando eu for tentar compreender, eu já consigo estabelecer uma conexão muito mais clara entre que aqui se fala do discriminante, aqui eu tenho a fórmula e eu tenho 3 situações. Sem eu ter feito essas marcas, é como se o professor estivesse dando a aula com os braços cruzados. Eu teria dificuldade de entender o que ele diz e o que está aparecendo ali no quadro. Isso aqui a gente vai fazer com o resto do texto. Então eu vou mostrar mais algumas dessas marcas. Só para ter uma ideia, só para ilustrar, aqui tem um exemplo, o exemplo tem uma fórmula, e ali na fórmula fala de m e fala de 36. E aqui depois eu vou tentar entender onde que aparecem esses elementos na resolução do exercício. Por um lado é óbvio aonde que aparecem e por quê, por outro não. Eu estudando sozinho em casa, posso ter dificuldade de entender de onde que apareceram esses elementos e ficar entediado e pensar que não vale a pena estudar. Então nota que essa etapa da marcação e da sublinha, que é na verdade eu fazer marcas no meu material de estudo, serve para simular essa aula que o professor normalmente dá para a gente sobre o texto. Fazendo uma quantidade suficientemente boa dessas marcas, a gente vai poder fazer uma boa anotação sobre o conteúdo. Só vou dar mais um exemplo aqui, que é o seguinte, ó. Notem que nessa fórmula fala do delta, que é esse triângulo, B, C e A. O que é esse B, A e C? Da onde que eles vêm? Aqui não está sendo dito. Mas se eu for no exemplo, e eu tiver essa fórmula, eu consigo saber aqui, ó, B ao quadrado, 4AC. E eu vejo com que substitui. Eu vejo que o C foi substituído pelo 36. E o 36 é o elemento que não tem X. São coisas que a gente vai pensando à medida que lê. Mas fazendo essas marcas a gente pode estabelecer essa relação. Eu vou fazer essa marca agora. Olha só. Eu circulei o C, circulei o 36 e mostrei onde está na fórmula. Em outras fórmulas eu vou saber aonde buscar o C. Estou ensinando para mim mesmo como fazer. E usando essas marcas eu vou poder fazer as anotações do texto de exatas, que são bastante simples e vão me ajudar bastante nos exercícios. A terceira etapa do método de estudo é transformar essa marcação em algumas anotações sobre o conteúdo. No caso das ciências exatas, essas anotações são muito simples.
são muito rápidas. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse conteúdo, né, que já foi marcado e sublinhado, e eu tenho aqui anotações sobre esse conteúdo. Nota que não é nada mais do que a fórmula, aquelas situações e um pequeno exemplo de onde que eu encontro os elementos para encontrar o determinante. Só isso. Geralmente, as anotações das ciências exatas são muito curtas, muito rápidas. Diferente do que algumas ciências humanas, como por exemplo a história, que às vezes fica um resumo bem grande. Com essas anotações em mãos, a gente passa para os exercícios. E vamos lá fazer exercício então, que é aí que a gente vai ver o que a gente entendeu ou não desse conteúdo. E agora, depois de ter feito as etapas anteriores, é o momento dos exercícios. Vou pegar os exercícios que o professor me passa, os exercícios que eu tenho, na minha apostila, eu pego na internet, não importa. Eu preciso saber o quanto que eu aprendi ou não sobre aquele conteúdo. Bom, o que é importante em relação aos exercícios nas ciências exatas é que eles nos levam a praticar, a entender a relação entre os conceitos e as fórmulas. Então, assim, eles são realmente muito importantes. A ponto de algumas pessoas dizerem que a forma de se estudar as ciências exatas é através de exercícios. Que o aluno precisa fazer é resolver montanhas, montanhas, montanhas de exercícios, porque numa hora ele vai entendendo aqueles conceitos. Eu acho que sim, eu acho que os exercícios são muito importantes, os alunos devem fazer bastante, muitos deles. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: se vocês não tiverem entendido a fórmula, não tiverem entendido os conceitos das fórmulas, vocês não vão entender os exercícios. E acontece, às vezes, de a gente estar resolvendo alguns exercícios e chega no exercício que eu não estou entendendo muito bem. O que eu preciso fazer? Eu preciso retomar aquele material, aquele livro, aquela apostila, lendo, vendo o que é mais importante, marcando, sublinhando e completando as anotações. Então, os exercícios, eles são uma força motriz muito importante para um novo ciclo de estudo. E, na verdade, por isso que eles são tão importantes no estudo das exatas. Eles fazem com que eu tenha uma renovação muito reiterada do estudo sobre aqueles conceitos de diferentes perspectivas. Mas só para chamar mais atenção porque eu acho mais importante. Estudar matemática, estudar ciências exatas, não é só fazer exercícios. Envolve fazer exercícios, mas não é só isso. Se você não entender os exercícios, é importante voltar e fazer as demais etapas completando as anotações. Isso vai permitir um progresso no estudo sem que um professor precise estar sempre ao lado dizendo o que faltou e como que é esse exercício que eu não entendi. Finalmente, vocês devem ter percebido que a dinâmica de uma sessão de estudo de ciências exatas é diferente da sessão de estudo de outras ciências. Por quê? Porque nas ciências humanas e em outros conteúdos que tem bastante texto, de repente, lá em 50 minutos de estudo, eu vou fazer leitura panorâmica, marcação e sublinha, anotações, exercícios. Eu vou fazer uma vez esse ciclo de 4 etapas. Mas no estudo de ciências exatas, principalmente a matemática, eu muito rapidamente passo pelas 3 primeiras, as anotações são simples e eu começo a fazer exercícios, muito tempo fazendo exercícios. Os exercícios levam novamente às etapas, que elas são muito rápidas e volto para os exercícios. Então, naqueles 50 minutos de estudo, ao invés de eu ter feito um ciclo, 2 ciclos de estudo, eu faço vários. Eu faço inúmeros à medida que eu vou fazendo os exercícios. É uma dinâmica diferente. Não imaginem que vocês vão passar uma vez pelas etapas e agora eu tenho que ter aprendido tudo. Não, na verdade, eu vou batendo nos exercícios e voltando para o início. Eu tenho bem essa ideia de ciclo, que cada vez que eu vou fazendo mais exercícios, eu vou aprendendo mais. E vai chegar numa hora que a gente vai notar, agora estou dominando essa matéria aqui e estou pronto para enfrentar elas nas provas. É isso aí, gente. Essa aula foi sobre como estudar as exatas e a próxima aula está aí, estudando para o Enem. É isso aí, gente. Até mais.